Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos responder uma tag sobre a blogueira evangélica. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Natália, tá bom? Então se você quiser acompanhar o vídeo de hoje, é só continuar ligadinho e vem com a gente. Bom, gente, agora a gente vai responder as perguntinhas, mas antes eu quero que a Natália se apresente um pouquinho pra vocês conhecerem ela. Fazia um bom tempo que a gente já tinha combinado, né, de gravar esse vídeo e hoje, graças a Deus, deu certo. Então, quem é a Natália, né? É claro que vai ter as perguntinhas da tag, mas ela vai falar um pouquinho dela agora pra vocês, tá bom? Oi pessoal, tudo bem? Como é que tá do lado daí? É um prazer estar aqui gravando com vocês, né, esse conteúdo aqui pro canal da Glau. Faz realmente um tempo que a gente tinha combinado de gravar. E como ela falou, me chamo Natália, vou me apresentar aqui um pouquinho pra vocês, né, vou falar um pouquinho sobre mim porque as perguntas elas estão dentro do nosso conteúdo de tag. Então eu vou falar um pouquinho. Eu sou criadora de conteúdo, me considero uma influencer, uma blogueira, então por isso que faz todo sentido a gente apresentar essa tag aqui, né, falar pra vocês um pouquinho sobre esse tema. Então eu não tenho canal aqui no YouTube por enquanto, é uma coisa que eu tô pensando, mas eu tenho meu Instagram, eu acho que a Glau vai deixar aqui marcadinho pra vocês o meu Instagram, e eu sou formada em Direito, falo um pouquinho também sobre o marketing digital, tanto pra quem quer empreender, pra quem quer advogar e também pra quem é influencer. Então é um prazer estar aqui, bora lá, né, começar essa tag. Vamos! Então, a primeira pergunta ela vai responder, né? Como ela é minha convidada hoje, ela vai responder. Nós duas vamos responder. A gente quis trazer esse conteúdo porque às vezes a gente procura, né, no YouTube, no Instagram também, pessoas que são da mesma fé, né, que a gente, sim, pessoas cristãs, não. E às vezes é bem raro encontrar, né? Então, por isso que a gente resolveu trazer esse conteúdo para vocês. A primeira pergunta fala assim: qual o seu nome, idade e nome do blog? Lembrando que antigamente existia muito essa coisa do blog. Sim. Hoje em dia não tem tanto mais a utilização do blog. Hoje em dia tá mais o YouTuber, né? E as outras redes sociais, né? Que estão muito em alta por aí. O Instagram, o Snap, o TikTok. Então, lembrando que vai ser um pouquinho diferente nesse aspecto, tá bom? Bom, começo então já pelo meu nome, né? Como a gente falou, meu nome é Natália, idade, né? Tem que falar a idade mesmo. Meu nome é Natália, eu tenho 31 anos, como eu falei também, eu sou formada em Direito. E qualquer outra pergunta? A gente já começa. O nome do blog. É aquilo que a Glau falou, né? Eu não tenho blog, nunca tive, na verdade. Hoje em dia o blog é uma coisa que retrocedeu um pouquinho, né? Hoje em dia as pessoas não utilizam tanto o blog, elas utilizam mais as outras redes sociais que estão em alta essas redes que a gente falou aqui pra vocês. Então hoje o meu forte em termos de rede social é o Instagram, né? Não tenho por enquanto aí no canal aqui, mas é o Instagram e é lá que eu crio o meu conteúdo. Bom, e vocês já me conhecem aqui do canal, eu já tenho um vídeo onde eu respondi, mas eu vou responder de novo para quem tá chegando aqui agora. Meu nome é Glauciara, eu tenho 36 anos e eu já tive blog, né? Eu já tive, e antes de voltar aqui pro canal do YouTube, eu tinha voltado pro meu blog, mas como ia ficar muita coisa, eu decidi ficar somente com o canal do YouTube e o Instagram. Nem tem nada no TikTok, né? Porque eu tenho também um canal lá no uma conta, né? Conta no TikTok, mas não tenho postado muito. Eu abri uma conta no TikTok, mas eu falei, não, eu vou ficar só com o YouTube e o Instagram, porque senão fica muita coisa, né? Pra dar conta. Quem acha que não dá trabalho, gente, dá trabalho. Dá trabalho, né? Criar conteúdo em todas as plataformas digitais. Porque às vezes um conteúdo que você cria, você consegue aproveitar na outra, né? Às vezes a dinâmica do outro aplicativo, outra rede é outra. Então você precisa criar uma coisa, mesmo que fale do mesmo tema, mas uma coisa no formato mais diferente, né? Exatamente. Bom, vamos para a segunda pergunta agora. Por que e como começou o seu blog, canal
ou no caso o Instagram, né, que é o caso dela. Então ela vai responder aqui pra vocês. Todo mundo, né? A maioria das pessoas, são poucas que não tem alguma conta no Instagram. Mesmo que você não utilize. Tem pessoas que entram e não gostam de publicar, de postar nada. Elas criam simplesmente para acompanhar, às vezes um conhecido, um familiar, um ente querido que tá longe. Então eu comecei propriamente assim a minha conta no Instagram, como todo mundo, postava fotos, vinha normal, alguma coisa, uma rotina ou outra. Mas hoje eu comecei a utilizar mais no Instagram, porque quando eu me formei, eu pensei assim, gente, a gente tem aqui um outro convidado especial que é o Gui, então relevem aí esse neném gostoso falando aqui. Então eu pensei assim, quando eu ainda estudava, quando eu cursava direito, eu pensei, eu quero me posicionar como advogada no Instagram. E como que o marketing digital ou marketing de conteúdo pode me ajudar nisso, né? Trazer relevância, até para que eu possa alcançar outras pessoas. E aí eu me formei em Direito, me formei na área de advocacia. E aí eu fui estudando mais sobre o marketing digital e eu me interessei muito mais pelo conteúdo. E aí eu falei assim, eu não preciso propriamente falar, a não ser que eu quisesse, sobre marketing digital só para quem é advogado ou para quem estava ainda no curso. Mas eu posso falar de marketing digital para ajudar outras pessoas, ou seja, eu ia ampliar. Então eu ia falar não só para quem cursava direito, para quem já era advogado, mas também para blogueiras, para influencers, para as pessoas que querem se posicionar, ser influenciador, enfim. Então hoje eu dei um outro caminho, uma outra perspectiva para o meu Instagram. Então hoje eu falo, crio conteúdo, sou criadora de conteúdo, mas eu falo sobre isso lá. Bom, no meu caso, gente, eu comecei o meu canal porque eu queria compartilhar também, né, o meu dia a dia, dona de casa, um pouco da fotografia, maternidade, um pouco de tudo que envolve esse lado mulher, né? E no caso do Instagram, eu criei também mais para ser uma rede social, no meu caso, mais pessoal, para colocar coisinhas mais pessoais. Aquilo mais comum que a gente costuma fazer, né? E antigamente, quando eu tinha o meu blog, eu criava conteúdos mais cristãos, né? Que assim me falam, né? Era conteúdo mais cristão. Então o meu blog tá meio paradinho, porque como eu falei pra vocês, eu tô me dedicando mais hoje ao canal do YouTube e ao meu Instagram, no caso, que é mais pessoal, tá bom? Bom, a terceira pergunta: quanto tempo é evangélica e se converteu? Bom, vamos lá. Eu não nasci propriamente num lar cristão, né? Na verdade, quando eu era criança, pequena, meus pais, a minha família, a maior parte, por parte de mãe, é católica, e a minha família, pela maior parte, do lado do meu pai, são evangélicos, protestantes, enfim. Então, quando eu era pequena, eu lembro dos meus pais irem, né, na igreja, então eu ia com eles pequenininho e tudo mais. E depois eu fui crescendo, eu continuei indo, então sempre... Gente, vou contar uma coisa aqui pra vocês. Até freira eu já quis ser, pra vocês terem uma ideia. Então, porque depois que meu pai veio a falecer, então, como eu falei, isso era muito forte na minha família por parte de mãe. Então eu comecei a ir na igreja, a minha vida sempre realmente foi estar presente na igreja. É claro que houve alguns momentos em que eu me distanciei, acho que isso é importante falar aqui também, né, que acaba acontecendo, se não na vida de todos os cristãos, mas assim, em grande parcela, em grande parte, a gente acaba em algum momento não se distanciando propriamente de Deus, mas a gente acaba às vezes deixando por um motivo ou outro que acarretou, deixando de ir na instituição religiosa que a gente frequentava. Acabei assim sempre crescendo, indo pra igreja, como eu falei, até que nos meus 17, 18 anos eu chegou um momento que eu queria ser freira e tudo mais. E aí eu sempre gostei também de estudar a palavra, a Bíblia, e chegou um momento que eu falei também, não, eu acho que isso aqui não é pra mim. Então eu sempre me vi mais mesmo na religião, na crença, na fé evangélica protestante, né? Então desde quando eu me entendo por gente, eu sempre fui cristã. Bom, ir pra igreja, a gente normalmente, principalmente se você tem referência na sua família cristã, você sempre vai, né? Mas a minha conversão, ela veio nova, porque houve uma época que realmente eu estava muito envolvida com Deus, muito envolvida com a obra. Então a minha conversão, ela veio ali em torno dos meus 15 anos, 14 anos mais ou menos, que era uma época também que eu dava aula para as crianças, então eu cheguei até a ser catequista, né, cuidar do grupo de jovens, eu já fui responsável pelo grupo jovem, uma outra instituição que eu fazia parte. Hoje a gente faz parte da mesma fé, da mesma instituição, né, que é a IURD, talvez alguém não saiba, que não conheça. Hoje a gente faz parte, mas a minha história no cristianismo, resumindo aqui pra vocês, porque a história é longa, né, é basicamente isso.
E no meu caso, eu comecei para a igreja, eu tinha 9 anos de idade, na igreja evangélica, mas antes também cheguei a frequentar a igreja católica. Quando eu era pequena também eu frequentei outras igrejas evangélicas, mas eu fui para a igreja que a gente é hoje com 9 anos de idade. Só que na minha adolescência, né, a fase mais difícil, eu saí da igreja, eu voltei com 14 para 15 anos. Aí de lá pra cá foi onde eu permaneci, né? Teve uns deslizes aí, mas assim, eu praticamente tô na fé cristã desde os 9 anos de idade. E a conversão? E a conversão aí, mais pra frente. A conversão foi com 15 anos. Acho que algumas pessoas até têm esse momento de conversão mais novinhos, né? Isso. Mas eu acho que quando você tá entre os 13, 15, 18 anos, se você já está habituado a ir à igreja, eu acho que é mais ou menos nessa época de que a gente tem um pouco mais de maturidade que ela começa a acontecer, né? Isso. Agora, é claro, se você de repente não teve esse momento, esse encontro com Deus, às vezes a conversão ela pode acabar vindo um pouquinho mais tarde, principalmente se você foi inserido ou se inseriu na religião, seja ela qual for, ou instituição religiosa, ela acaba vindo também um pouquinho mais tarde, né? Bom, gente, agora nós vamos responder a 4ª pergunta e eu vou deixar a Natália responder porque é praticamente a mesma coisa. E fala assim: qual igreja frequenta? Bom, nós fazemos parte da IURD, né, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, então nós somos da mesma instituição religiosa. Então acho que é isso, né? A 4ª pergunta. Bom, a 5ª pergunta fala assim: o que acha dos blogueiros e vlogueiros evangélicos? Eu acho muito legal responder essa pergunta, porque assim, eu vou colocar minha opinião, meu posicionamento, mas falando que eu respeito como num todo, porque assim, eu acho muito legal. Tem aqueles cristãos evangélicos que criam conteúdo, quase não sai aqui, gente, que criam conteúdo realmente voltado pra fé, né, voltado para a vida cristã, um estilo de vida mais cristão, digamos assim. Por exemplo, a gente tem grandes referências como Fabiola Mello, a Fabi Bertotti, dentre outros aqui que eu não vou recordar. Soares. A Paloma Soares também. A Casinha da Sabrina. A Casinha da Sabrina. São pessoas que a gente gosta de assistir, mas eles acabam diversificando um pouquinho o nicho. Então, por exemplo, a Fabiola Mello, ela tem um conteúdo um pouco mais aberto no Instagram, mas no YouTube ela começou mais falando o quê? Sobre fé, sobre a vida cristã, sobre namoro cristão, né? Então, quando eu vejo um cristão propriamente, eu não quero nem taxar assim muito evangélico, porque algumas pessoas podem de repente se sentir excluída porque não são evangélicas, porque são católicas, são de outras igrejas, e não é esse ponto que a gente quer tratar aqui. A gente tá falando mais propriamente do cristão, que acaba englobando todo mundo que tem fé, enfim. Então, tem essa diversificação, né? Tem aqueles cristãos que criam o conteúdo realmente com um nicho mais voltado para um estilo de vida mais cristã, como a gente falou, a Fabiola Mello, ela criou o conteúdo, começou a criar conteúdo assim, mas tem cristãos que não tem um nicho totalmente voltado, apesar de dividirem um pouco da sua vida, né, da sua rotina, sua forma de viver relacionada ao cristianismo, elas criam outro tipo de conteúdo, que é o que você falou, a Casinha da Sabrina, ela é cristã, né, ela é evangélica, mas ela já cria um conteúdo super gostoso, que é o mesmo conteúdo, o mesmo segmento nicho que a Glau, que é um conteúdo mais voltado para casa, decoração, cuidado escolar, que também acaba diversificando um pouco. Então eu super apoio. Tem pessoas que têm receio, né? Ai, mas eu sou cristão, e aí não tem nada a ver, gente, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não quero criar conteúdo, porque o que o pessoal vai achar, o que o pessoal vai falar, enfim. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, eu acho o máximo quando eu encontro uma pessoa cristã. Eu assisto, eu acompanho várias pessoas, como eu falei, Paloma Soares, Casinha da Sabrina, a Fabi Bertotti, e tem entre outros, né? Esses dias a gente encontrou, eu achei, você que me indicou, né? O Danai Albuquerque. Sim. Que eu achei o máximo, muito legal encontrar o canal dela aqui no YouTube. E às vezes eu sinto um pouco de falta de encontrar mais criadores de conteúdo. Principalmente da nossa instituição, isso, né? Porque às vezes as pessoas têm um pouco de receio, né, dessas críticas. Então a Nai Albuquerque é uma pessoa que faz parte da mesma instituição religiosa, não é da mesma igreja, às vezes que a igreja, por mais que seja a mesma instituição, tem em vários lugares, várias cidades, bairros, enfim. Então o conteúdo dela também é muito bacana. E eu sinto um pouco de falta de ter mais criadores de conteúdo da mesma instituição que a gente. Mas isso não quer dizer que eu não goste dos
dos outros que a gente acabou de mencionar aqui pra vocês. Pelo contrário, até são uma inspiração pra gente, né? Então, se você é da IURD ou não, independente, mas principalmente se você é da IURD, tá assistindo aqui esse vídeo no canal da Glau e quer ser influencer, criar conteúdo aqui ou no Instagram, demorou pra você começar a fazer, não tenha medo. É muito legal ver pessoas da fé, né? Sendo criadores de conteúdo, porque às vezes a gente fica assim, achando que não pode, né? Tem gente que acha que, mas eu sou cristão, vou ser criador. Às vezes é um obreiro, né? Às vezes lidera algum grupo, tem algum tipo de cargo da igreja e acha que não pode criar. Então depende muito do que você quer falar e que tipo de conteúdo você vai criar, mas não tem problema nenhum. É o que eu falei, as pessoas precisam desmistificar isso, né? Achar que é errado e que não pode. Depende muito do que conteúdo você vai entregar e agregar na vida da outra pessoa. Eu acho o máximo, né? Eu também, adoro. A pergunta número 6 fala assim: qual tipo de conteúdo há em seu blog e canal? No seu caso do Instagram, né? No meu caso do Instagram. Deixa ela falar um pouquinho pra vocês qual é o conteúdo que ela traz hoje, porque antes a Natália trazia um conteúdo também um pouquinho mais pessoal, né? Sim. E hoje ela usa o Instagram dela mais assim pra trabalho mesmo, né? Sim. É importante ressaltar isso, porque muitas pessoas, elas usam conteúdo o Instagram de forma pessoal, né? Sim. Então eu usava muito o meu Instagram, que era o meu canal de rede social, como algo pessoal, e depois eu comecei a utilizar o Instagram como uma forma de trabalho. Então hoje eu tenho consultoria, eu trabalho já com mentoria, então eu ofereço uma prestação de serviço para outras pessoas, né, que querem, como eu falei no início do vídeo, se posicionar no Instagram, no digital. Então hoje eu falo marketing de conteúdo lá para todas as pessoas, todas as profissões, enfim, para as pessoas se posicionarem. Então hoje eu utilizo ele como um meio de trabalho também, porque isso é muito bacana. Às vezes tem pessoas que querem começar, né, se posicionar no Instagram e tem um pouco de medo, um pouco de receio e não sabe se serve como meio de trabalho ou se é só uma rede social e ela tem que se posicionar só de forma pessoal. Isso. E no meu caso aqui do canal, né, quem já acompanha sabe que eu trago um pouquinho da vida de dona de casa, maternidade, um pouquinho de fotografia que eu também já trouxe, várias coisas, né, do dia a dia feminino. Eu trago eu também. Adoro, né? Sou suspeita pra falar, conteúdo de limpeza. Eu adoro ver isso. É uma terapia pra mim, né? Esse tipo de conteúdo, limpando e arrumando. Não. Eu fico lá comendo e fico assistindo. Me divirto bastante. Adoro esse conteúdo. Além de eu trazer esse conteúdo também, eu gosto de assistir esse tipo de conteúdo, né? Em outros canais e tudo mais. E o meu Instagram eu gosto mais de trazer coisinhas mais pessoais mesmo. Às vezes eu linko, né, o canal com o Instagram. Então é basicamente isso, tá, gente? O meu canal e o Instagram da Natália. Se vocês quiserem que a Natália volte a gravar vídeo, porque ela já teve um vídeo. É verdade. Não, eu não tive um vídeo. Acho que é que assim, já teve um antigamente, eu acho que assim, há uns 5 anos atrás, eu lembro que eu ainda estava no início do curso, eu tinha um canal aqui. Na verdade, eu tenho um canal, ele só não está com vídeos, mas ele está ativo. E eu lembro que eu postava vídeos cristãos, falando com mulheres cristãs, então sempre dividi algumas experiências, mas realmente eu tinha um canal aqui no YouTube. Então, se você quiser incentivar a Natália a voltar, né, com os conteúdos no canal, deixa aí abaixo nos comentários, tá bom? A pergunta número 7 fala assim: cite blogueiras evangélicas que está acompanhando. Nesse caso a gente já respondeu, né? A gente já citou alguns, né? Fabiola é uma coisa que acho que desde quando ela começou, acho que mais de 5, 7 anos, acho que é difícil um cristão não conhecer, né? Sempre tem eu acompanho ela já faz bastante tempo. É que ela também postava muito mais, eu confesso que antes eu acompanhava muito mais, ela é a Fabi Bertotti, mas eu ainda continuo acompanhando no Instagram. Então tem elas, tem a Naya Albuquerque, é aquilo que a gente falou, eu acho que tem muito esse déficit aqui no YouTube de cristãos, acho terem medo, receio e não virem pra cá. Então eu conheço essas pessoas, tem também. Muita gente tá no Instagram, no Instagram. Os cristãos também, né? Só no Instagram. Só no Instagram, exatamente. E às vezes eu, por exemplo, eu sinto falta das pessoas que estão no Instagram que virem pro YouTube, né? Por exemplo.
Ah, tem a Thaís Portela também, não sei se vocês conhecem, não sei nem se você conhece, eu também adoro ela, acompanho a história dela de relacionamento, da vida amorosa, eu adoro a Thaís Portela. Não é da mesma instituição, mas esse não é o caso, é como eu falei, independente da instituição, é o que a pessoa é e a mensagem que ela traz pra você. Eu gosto muito também dela, e a Naya, porque tem muita gente. E uma pessoa que eu acompanho assim, praticamente desde o começo é a Paloma Soares, que eu gosto muito dela. Nossa, ela é muito bacana. A Fabiana Bertotti também, que é uma jornalista. Nossa, os conteúdos dela, assim, são... e ela tem um perfil totalmente diferente de mim, né? Eu sou muito na minha. Ela já é mais assim, ela já é mais dada, aberta, mais aberta, não é no sentido pejorativo. O jeito né, dela falar, é muito gostoso, muito livre, ela é livre, né? Ela é uma referência de mulher cristã que eu acho muito legal, porque ela é livre, e o evangelho é isso, é você ser livre, né? Você tendo bom senso, claro, é livre. Então ela é uma pessoa assim que você olha, você consegue se dar com ela, você consegue se identificar, porque ela é uma pessoa muito simples, muito natural. Então o que ela tem pra falar, ela fala, ela é preto no branco, então ela é muito legal. São pessoas assim que a gente gosta de acompanhar. Tem tanta gente, é que a gente não vai lembrar, a gente poderia ter anotado o nome aqui antes, mas se eu lembrar, depois eu vou deixar passando aí pra vocês. Isso, deixando no vídeo, né? A pergunta número 8 fala assim: o que é Deus pra você? Deixar a Natália responder primeiro aqui. Bom, gente, talvez algumas coisas que eu fale é que essa pergunta eu não preciso nem pensar na resposta. Quando faz a pergunta eu já sei a resposta, né? Então é diferente você saber e pensar numa resposta. E para algumas pessoas o que eu vou falar pode parecer clichê, né? Mas Deus pra mim, Ele é a minha essência. Ele é a essência do que eu tenho, Ele é a essência do que eu sou, né? Ele é a essência de todo o propósito da minha vida. Então, um relacionamento, um trabalho, tudo Deus na minha vida Ele tá envolvido, né? Então às vezes eu tô em casa quietinha pensando e eu sinto, é como se Deus estivesse aqui olhando pra mim. Às vezes eu não tô falando e fazendo nada, eu tô simplesmente pensando. Então eu imagino Ele olhando os meus pensamentos. Então assim, Deus é a minha essência, né? É o meu Pai, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é a pessoa que eu mais reverencio, se não a única, né? No mundo que eu mais reverencio. Então Deus, apesar das minhas falhas, dos meus pecados, né? Dos nossos erros como ser humano, Deus é a minha maior referência, sabe? É o meu tudo mesmo. Pra mim, é o que a Natália acabou de falar, né? É o tudo. Porque sem Deus a gente não é nada, né? Não é nada. Somos meros mortais aqui. Não que com Deus a gente deixe de ser, né? Mas é simplesmente isso. A gente passa hoje em dia por muitos problemas, mas assim, com Deus a gente consegue encontrar soluções que sem Ele a gente não conseguiria. Um consolo, um afago, né? Porque nós cristãos não estamos impedidos. A gente tem tantas referências na Bíblia, né? De filhos, grandes servos de Deus, seja homem ou mulher, que tiveram ali suas lutas, mas tudo aquilo ali teve um propósito, né? Por trás disso. E eles mostram que são seres humanos como nós, né? Como nós, exatamente. Sofreram aflições, a gente passa por muitos problemas, muitas aflições, mas assim, a gente encontra consolo na palavra de Deus, a gente encontra força, tudo. A gente, paz. Por isso que a resposta, assim, no meu caso, eu respondo é tudo, porque na palavra de Deus você encontra coisas que às vezes na palavra de outra pessoa você não vai encontrar. O consolo de outra pessoa, por exemplo, o consolo de uma amiga. O consolo interior, né? É o consolo interior, o consolo de uma amiga. É bom. É bom. O consolo da Glau, que é no caso do marido, ela é casada. O consolo de um marido é bom. O consolo, de repente, de uma mãe, de qualquer pessoa vai ser bom, é gostoso, né? Mas o consolo daquele que está acima de tudo, que está acima de tudo, né, que é Deus, é muito maior, né? Quando você sabe que você tem alguém que pode fazer de tudo pra você, que pode resolver qualquer problema seu, o consolo acaba sendo muito maior. Então, se Deus na vida da criatura, né, se o Criador não for o ser mais sublime e importante na vida da criatura, eu não sei o que poderia ser. Então, Deus pra gente é tudo, é a nossa base, é o ar que a gente precisa pra respirar e pra viver nesse mundo, né? Bom, gente, agora vamos responder a última pergunta, que fala assim: deixe um recado sobre algo que Deus te ensinou. É até legal essa pergunta, porque se eu não tivesse vivido algo recente, é que às vezes a gente vive certas coisas, mas às vezes está no nosso inconsciente, tem coisas que a gente não vai lembrar. Mas eu vou dividir aqui brevemente algo que eu tenho aprendido. Eu faço devocional, né? Então eu sempre divido, apesar de usar o Instagram como trabalho, eu divido um pouquinho da minha vida também cristã, um pouquinho da minha fé no meu Instagram, né? E uma coisa que, claro, eu aprendi através ali do livro de Jó, mas
tudo, como eu falei, a fonte de tudo, o início de tudo e o fim de tudo tá em Deus, né? Então eu finalizei recentemente agora meu devocional no livro de Jó e eu tenho aprendido bastante coisa. E uma coisa muito importante também frisar que assim, eu conhecia a história de Jó, mas você acredita, gente, eu falo pra vocês, eu não sabia qual que era o fim de Jó. Porque assim, na igreja a gente via as pregações, as pessoas falando de Jó, do servo íntegro, fiel, que mesmo no momento de miséria, mesmo no momento mais obscuro, mais sofrido da vida de Jó, eu entendia, eu sabia de ver nas pregações, e por isso que é importante a gente ler a Bíblia, né? O que eu via? Às vezes os pregadores, os pastores falando da vida de Jó, do que o Jó passou, de ser abandonado pelos amigos, esposa, enfim, e passando toda aquela amargura que ele viveu. Mas eu não sabia qual que foi o fim de Jó. Eu via basicamente isso nas pregações, principalmente se nas pregações os líderes pontuavam apenas esses capítulos. Os trechos, né? Os trechos, exatamente, mais importante. Depois, quando eu comecei a ler do início ao fim o livro de Jó, eu vi tudo isso que a maioria dos cristãos conhece, todos esses pontos importantes, como a Gal falou, esses trechos eu conhecia, e depois eu fui vendo que ele teve por muito tempo ali, no momento de sofrimento dele, um grande diálogo com 3, 4 amigos ali, e que depois, olha só pra vocês verem, por isso que tempo de igreja também não quer dizer muita coisa, porque depois eu vi que Deus não só restaurou a saúde de Jó, Deus deu pro Jó, não me recordo se é a mesma esposa, uma nova esposa, mas Jó teve novos filhos, e a Bíblia fala que ele, na época que ele estava passando por esses momentos, ele tinha 70, e quando ele morreu, Deus prolongou um pouco mais a vida dele, né, e dele viveu por 140 anos, ele viveu muito mais rico do que antes, né, na época dele. Então o que eu aprendi? Se Jó, que era um servo íntegro, fiel, e recentemente até conversei esses dias com a Glória, eu tenho passado por alguns problemas pessoais, alguma situação, então como é a pergunta, né, o que Deus tem te ensinado, o que você tem aprendido? Eu aprendi muito com Jó, porque eu pensei, poxa, eu tenho algo muito importante, valioso, que é a base para eu fazer qualquer coisa na minha vida, que era a saúde. Jó, na época, tinha a saúde comprometida, né? Então, acho que foi isso que eu aprendi, sabe? Eu falo, se a minha saúde for afetada, se a minha fé... Se a minha saúde for afetada, que é um dos bens mais preciosos que eu tenho para poder fazer qualquer outra coisa na minha vida, se qualquer outra área da minha vida for afetada, eu devo aprender como Jó, a maior referência, né? Continuar servindo a Deus, porque por trás disso não é que Deus é um Deus mau, é um pai mau. Ele tem um propósito. Então, como ele tinha um propósito na vida de Jó naquele momento, o que eu passar ou o que você passar não é por maldade da parte de Deus, mas é porque alguma coisa em nós que às vezes a gente não vê naquele momento precisa ser melhorada, talvez algo que a gente precisa se aproximar mais de Deus. Então eu acho que Deus tem falado comigo e me ensinado muito, apesar de eu gostar de outros livros assim da Bíblia, mas uma história recente, uma experiência que eu tenho vivido pessoal, que eu tenho feito assim muita analogia com o que eu vi agora no devocional em Jó. E também tem essa questão do que a gente está vivendo ultimamente, né? Sim, no mundo inteiro. Porque assim, como ela falou, a gente sem saúde, a gente não consegue fazer nada, né? Às vezes a gente acha que tá ruim alguma coisa, mas gente, se o seu maior bem, claro que às vezes mesmo enfermo, o nosso maior bem é Deus, né? Em segundo lugar, eu acho que é a nossa saúde, porque com saúde você ainda faz alguma coisa, mas sem saúde, né? Você não faz nada. E o que Deus tem me ensinado ultimamente, eu tenho meditado muito no livro de Provérbios 31:10. Eu adoro, né? Provérbios. Eu tenho lido muito esse livro. Eu tenho meditado em outras coisas também, claro, né? O interessante de você meditar na palavra de Deus é que você fica com aquela palavra na sua cabeça pensando e trazendo para sua vida, o que é importante, né? Trazendo para a realidade. O que eu mais tenho meditado é sobre a mulher virtuosa, né? A gente já leu tanto esse Provérbios 31:10, mas é um livro que a gente sempre tem que estar lendo, porque ali tem tantos segredinhos que a gente precisa colocar na nossa vida, no coração, precisa mudar, precisa se lapidar. E uma coisa que a Amanda Zafra que fala? Amanda Zafra. Isso, eu acompanho a Amanda, né, lá no Instagram, e a Amanda esses dias leu uma coisa muito interessante sobre a preguiça, né, sobre a preguiça. Ela tem falado, acho que faz umas 2 semanas que ela tem falado a respeito disso, né, que às vezes a gente tem preguiça, às vezes as coisas não acontecem porque a gente procura, é o que eu sempre falo, gente, desculpa verdadeira, a gente sempre vai encontrar, né, a gente sempre vai ter.
Então às vezes as pessoas têm preguiça, às vezes não quer fazer uma coisa, quer fazer outra. E a Amanda também faz parte da mesma instituição, né? É uma das criadoras de conteúdo também, a gente não mencionou antes, mas tem a Amandinha. Isso, e ela falou sobre a preguiça, e não só a preguiça no caso de cuidar da casa, do lar, mas a Provérbios 31 ensina muitas coisas pra gente, sobre a mulher empreendedora, sobre o casamento, como que a mulher é na vida espiritual, enfim, né? Então esse é uma coisa que eu tenho aprendido muito, e eu falo pra vocês, meditem nesse Provérbios 31, que é muito importante. A gente sempre vai aprender com eles, pode passar o tempo que for, né? Sempre vai ter uma coisinha ali que você vai precisar encaixar, que às vezes na sua vida. Exatamente, porque às vezes as pessoas elas fazem o quê? Eu já conheço esse versículo, eu já conheço o livro, eu já conheço a história. Mas entendam uma coisa, sobre um tema a gente pode aprender muitas coisas a respeito do mesmo tema. Hoje eu tô meditando numa passagem, Deus pode falar comigo uma coisa que eu preciso saber, ou eu posso aprender alguma coisa que eu preciso saber. Amanhã ou depois, lendo de novo, é uma outra situação que você vai ter uma outra visão, é uma outra ideia, um outro entendimento que às vezes você não teve ali naquele momento. Isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei a participação aqui da Natália. Obrigada. Né? Foi muito bom ter ela aqui hoje com a gente, gravando esse vídeo. Se você gostou, deixa aí abaixo nos comentários. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, tá bom? E é isso. Natália, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Glau, pelo convite. Eu amei. Então é isso, gente. Eu agradeço a vocês que assistiram, quem tá chegando aqui agora por causa desse conteúdo. Sejam muito bem-vindos, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E a gente se vê nos próximos vídeos. Fala, Gui. Agora fica com essa carinha, olha. Gui.